Jesus está ensinando os discípulos, está aqui trazendo uma orientação aos discípulos a respeito de como caminhar para o reino de Deus, irmão. Jesus está falando aqui, ó, não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus está dizendo, olha, não encha o seu coração com excessos de ansiedades. Não viva preocupado, né, de como você vai fazer isso ou aquilo, ou de como você vai, o que você vai fazer para entrar no reino. Porque na verdade nós não podemos fazer nada, irmão, para entrarmos no reino, porque Jesus, Ele foi quem fez por nós, né? Foi Ele quem fez. Nós apenas o glorificamos, o reconhecemos, e através dele é que um dia este direito de um dia nós morarmos no reino de Deus, um dia isso será possível, né? Através do sacrifício dele. Porque não é pelos nossos méritos humanos ou pelos nossos esforços humanos. Porque uma pessoa ele pode fazer muitas coisas para Deus e no final perder o reino de Deus. E tem muitos que podem fazer pouco, né? E entrar. Está entendendo? Podem fazer pouco e entrar. Não é pelo que nós fazemos, não é pelos nossos méritos humanos que adquirimos este direito de morar com Deus um dia na eternidade. O próprio Jesus está dizendo, eu sou o caminho e sou a verdade, ninguém vem ao Pai não ser por mim, ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo, irmão. Então o que é que nós devemos fazer para sustentarmos esta salvação? O que nós devemos fazer, irmão, é sermos obedientes a Ele, obedecermos a sua palavra, caminharmos, né, nos seus ensinamentos, nos seus preceitos, nos seus testemunhos, porque os testemunhos de Jesus, de uma certa forma, é uma orientação que nós recebemos de relatos de pessoas que alcançaram, que obtiveram, né, êxito com Deus pelo fato de ter crido nele. Porque quando nós cremos nele, as pessoas pensam que crer em Deus é procurar coisas visíveis para alimentar a sua fé. Não, irmão. Crer em Deus não é procurar coisas visíveis. É acreditar nas coisas invisíveis. De Deus, é acreditar nas coisas que você não está vendo. Isso é ter fé nele. Porque Deus, ele não existe possibilidade de nós o vermos fisicamente. É por isso que precisamos crermos nele de forma invisível, ele estando invisível em nosso meio. Jesus está aqui, nesta noite. Os teus olhos não estão vendo. Aleluia, meu Deus. Os teus olhos não estão vendo a presença dele, mas ele está aqui. E por que eu creio? Porque eu creio naquilo que eu não vejo. Eu creio nas coisas invisíveis que os meus olhos não veem, irmão. O vento. Aleluia. Você vê o vento, não. Não. Mas você sente quando ele sopra sobre o seu corpo. Verdade, Deus. Jesus, nós não vemos ele fisicamente, irmãos, mas sentimos quando ele está presente no ambiente. Nós sentimos a sua presença quando ele se faz presente no local que nós estamos cultuando o seu nome. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, né? Eu
eu estarei no meio deles. E aqui está muito mais do que 2 ou 3, irmãos. Então, se apenas 2 ou 3, Jesus já se coloca no meio daquelas pessoas, né? Se elas estiverem no nome dele, Jesus também está aqui, porque todos nós estamos no nome de Jesus. Nós estamos aqui não é porque queremos mostrarmos alguma coisa para as pessoas, não. Estamos aqui porque escolhemos esse dia para cultuarmos, adorarmos e glorificarmos o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia que merece ser reverenciado, que merece ser adorado, ser glorificado. É este Deus que nós estamos adorando, é um Deus invisível, onde ninguém vê nenhuma figura, porque não podemos colocar figuras dele, né? Porque ele é um Deus invisível, ele não tem rosto. Os antigos conheciam Deus, que é o Deus sem rosto, né? Os antigos, os antepassados, nossos antepassados, quando falavam do Deus de Israel, né? Aqueles homens que cultuavam outros deuses estranhos, eles diziam que o Deus de Israel era um Deus sem rosto. É por isso que os hebreus não construíam uma estátua dele, porque todos os povos adoravam os seus deuses e construíam, estátuas para reverenciar os seus deuses. E o povo de Israel não tinha uma estátua, não tinha. Eles falavam do Deus de Israel pelos seus feitos, pelos seus sinais, pelas suas maravilhas, né? Lá no tempo de Abraão, eles falavam, era o Deus do dilúvio, né? O Deus que trouxe o dilúvio nos tempos de Abraão, né? As pessoas já conheciam o Deus que trouxe o dilúvio, que provocou o dilúvio ao qual destruiu todo o planeta, irmão. Nós não, nós cremos no Deus de Abraão, cremos no Deus de Israel, cremos no Deus de Jacó e cremos no Deus dos nossos antepassados, que é o mesmo Deus de hoje, irmão. É o mesmo Deus de hoje, porque o próprio Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele diz o seguinte, que ele é o último, né? Ele é o início, o último e o fim, o meio e o fim, né? Ele é o começo, o meio e o fim. Lá no livro de Isaías, quando o profeta fala a respeito de Deus, né? E Deus falando na boca do profeta, fala mesmo, menciona a mesma coisa, que ele é o início, o meio e o fim. Então Deus, ele vai ser o mesmo Deus em todos os tempos, em todas as épocas. Só que hoje pregamos o quê? O sacrifício do Cordeiro. Não pregamos o Deus do dilúvio. Não pregamos expressando Deus sem rosto. Nós pregamos o Cristo vivo, que morreu na cruz para nos salvar. O Cristo vivo que amou mais a nossa vida do que a vida dele, irmão, ao ponto de entregar a sua vida para resgatar a nossa do pecado, porque a nossa vida estava comprometida pelo pecado. E Jesus, ele percebia que nós tínhamos uma dívida muito alta para ser paga com Deus. E o homem não tinha capacidades ou condições para pagar aquela dívida. E o que Jesus fez para me favorecer e para favorecer você? O meu filho não tem como pagar esta dívida com Deus, mas eu tenho como pagar por ele, assumir a dívida dele e assim absolvê-lo de sua culpa. E foi isso que Jesus fez.
Foi isso que Jesus fez. Ele pagou a nossa dívida, a dívida que nós devíamos, que está escrito lá no livro de Romanos. Porque todos pecaram, irmão, e destituídos estão da glória de Deus. Porque Deus tinha o homem como um ser imundo e pecador, irmão. Um homem que não tinha limites, que não tinha freios, que não se continha em não pecar. E Deus, de uma certa forma, ele já tinha o homem como um ser condenado. Definitivamente não tinha jeito para o ser humano. E Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu derramando o seu próprio sangue, e de braços abertos ele declarou: está tudo consumado. E a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, irmão. O acesso que nós não tínhamos mais com Deus, Jesus nos concedeu o acesso novamente. Hoje, quando nós clamamos no nome precioso de Jesus, Jesus nos escuta. Aleluia, meu Deus. Jesus nos ouve no nome de Jesus. Jesus se tornou o nosso acesso a Deus. Aleluia. Jesus se tornou o nosso acesso a Deus, né? Santo Deus de É tanto que a Bíblia fala que tudo que você pedir a Deus, você peça, mas no nome de Jesus. É no nome dele. Porque quando você fala o nome de Jesus, Deus, ele não vai olhar para a tua dívida, ele vai olhar para a absorvição da dívida, né? Quando você usa o nome de Jesus, o Pai se lembra do preço que foi pago por você. Aí ele diz: olha, alguém pagou um preço por ele, eu tenho que atendê-lo, tenho que ouvi-lo. Por quê? Porque ele está clamando, não é no nome dele, é no nome de Jesus. E a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome na terra e no céu. Então o nome de Jesus hoje se tornou o nome mais importante do mundo. Aleluia! Você sabia disso? Que o nome de Jesus se tornou o nome mais importante do mundo. O nome mais importante, irmão, não são os nomes desses artistas famosos, não. Esses nomes aí não podem fazer nada por ninguém. Está entendendo? O nome mais importante é o nome precioso de Jesus Cristo. É por isso que Jesus, quando estava tendo este diálogo com os seus discípulos, aí um dos discípulos, por nome Tomé, quando Jesus disse: olha, vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde ir. E Tomé, confuso com aquela instrução: Senhor, eu estou confuso, eu não sei qual é o caminho não, Senhor. Para onde é esse caminho que o Senhor está falando, Senhor? Aí Jesus: Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Tomé, ainda talvez um pouco confuso, mas ouviu aquela palavra. Aí Jesus continua e diz o seguinte: se vós me conheceis a mim, também conheceis ao meu Pai, que já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o outro discípulo, também confuso, diz o seguinte: Filipe, Senhor, então mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Aí Jesus: Filipe, há tanto tempo estou com você e você ainda não tem me visto, Filipe. Há tanto tempo eu estou com você e você não tem de me visto. Quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Veja pelo menos pelas mesmas obras, Filipe. Então quem olha para Jesus, olha para o Pai, irmão. E quem olha para o Pai, olha para Jesus, porque são a mesma pessoa, irmão. São a mesma pessoa. Então é importante nós compreendermos a palavra, porque tem tanta gente aí que não estão conseguindo ver a salvação em Jesus Cristo.
Tem tanta pessoa confusa lá fora, dizendo como é esse negócio de salvação que os crentes pregam mesmo, porque eles pregam que Jesus vai salvar, mas salvar de quê? Jesus está te salvando do mundo e ainda vai te salvar do inferno, meu filho. Você que não compreende a salvação, Jesus te salva do mundo e ainda te salva do inferno, porque se você entregar a sua vida para Ele, a sua vida agora vai pertencer a Ele. Aleluia, Deus. Não mais a você. É importante que nós, irmão, entendamos isso, que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Pertencemos a Deus, irmão. Verdade, meu pai. Porque nós somos servos. E servo não tem vontade própria, presbítero. Porque servo que tem vontade própria não é servo. Verdade, meu Deus. Servo que faz ainda o que quer não é servo. Verdade. Servo é aquele que faz a vontade do seu Pai que está nos céus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, aí nós nos tornamos servos, irmão. Até então, somos criaturas de Deus. Somos criaturas, porque a criatura, ela vive, é dominada pela sua natureza humana ainda. Ainda é a natureza humana que a controla, que a domina, que a conduz, irmão. Pessoas naturais, pessoas que não estão dispostas, muitas das vezes, a nascer de novo, como aquele outro diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Que é importante, para o homem ver o reino de Deus, é importante que ele nasça de novo. Verdade, meu Deus. É importante que o homem nasça de novo. O que é carne, o que é espírito, irmão. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Porque quando nós nascemos de Deus, nós nos tornamos pessoas espirituais. Temos sensibilidades de Deus em nossa vida. Aleluia, meu E a Deus. sensibilidade de Deus que nós adquirimos por Deus em nossa vida, esta sensibilidade nos dá a capacidade de nós compreendermos quando Jesus está no ambiente. Aleluia. A sensibilidade espiritual lhe dá a capacidade de você compreender se Jesus está aqui ou não está, irmão. Se você tem sensibilidade espiritual em sua vida, você sabe se ele está aqui ou se ele não está. Por quê? Porque a sensibilidade espiritual te mantém conectado com Ele, te mantém conectado com Deus. As pessoas hoje querem estar conectado, né? Muitas das vezes na internet, mas não querem estar conectado com Deus. Verdade, O Deus. interessante, É verdade, Jesus. é nós estarmos muito mais conectados com Deus do que com a terra. Misericórdia. E para estar conectado com Deus é importante que nós tenhamos uma vida de oração, tenhamos uma vida de intercessão, tenhamos uma vida entregues às mãos de Deus. Aleluia, Deus. E estarmos dispostos a fazer somente aquilo que Deus nos orienta para fazermos, irmão. Porque se Ele é o caminho, se Ele é a verdade e a vida, né? E se ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele, irmão, então se Ele é o caminho, eu não quero estar perdido, não. Aleluia. Se Ele é a verdade, eu não quero estar na mentira, não. Glória a Deus. Se Ele é a vida, eu não quero estar morto, não. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não quero nem estar perdido, nem estar na mentira e nem quero estar morto. Eu quero Glória a estar vivo com Ele. Deus. Aleluia. Porque eu creio que o preço do Calvário, do sacrifício de Jesus, foi um preço tão alto, tão caro, irmão, que se o mundo inteiro juntasse todas as riquezas, vamos supor, né? Não tinha como pagar o preço que Jesus pagou por mim e por você. É por isso que o próprio Jesus diz: olha, não juntem
os vossos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas juntem o vosso tesouro no céu. O que é que ele está dizendo? Que você não deva trabalhar para conquistar as conquistas e realizações que você queira. Não, irmão. Ele está dizendo aqui um sentido de prioridade, irmão. Ele está mostrando aonde deve estar a nossa prioridade. A nossa prioridade não pode estar nas coisas da terra, mas tem que estar nas coisas do céu. A nossa prioridade não pode estar nas coisas deste mundo, mas tem que estar no reino de Deus, porque Ele próprio diz: busca o meu reino em primeiro lugar em sua vida, e as demais coisas eu te acrescentarei. Aleluia, meu Deus. Porque as coisas que você tem, é Jesus que tem te acrescentado, é Jesus que tem te dado as coisas que você tem. É Ele que tem te abençoado com estas realizações que você tem tido em sua vida. Então viva para Jesus, irmão. Não tenha medo de confiar nele. O problema é que tem muitas pessoas que estão tendo medo de confiar em Deus. A mesma coisa que o jovem rico fez, teve medo. O jovem rico chegou para Jesus e disse o seguinte: Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus começou o diálogo com ele, né? Disse: olha, obedece teu pai, tua mãe, obedece os mandamentos de Deus. E ele disse: tudo isso eu tenho cumprido, Senhor. E o que me falta ainda, Senhor, para que eu possa obter o reino de Deus? Por quê? Porque o tema principal que Jesus pregava era o reino de Deus. Era o reino de Deus, o tema principal das pregações de Jesus. Aí Jesus chegou para aquele jovem e disse o seguinte: se tu quer ser perfeito, vende tudo o que tu tem e dá para os pobres, e tu terá um tesouro no paraíso. Olha aí, irmão. Olha a proposta de Jesus: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e tu terá um tesouro no paraíso. Veja qual foi a prioridade daquele jovem. Será que foi o tesouro no paraíso? Não, irmão. Foi os tesouros da terra. A prioridade dele foi aos tesouros da terra. É tanto que a Bíblia diz que ele parou no meio da multidão e Jesus continuou com o trabalho dele, foi e desapareceu no meio da multidão, e o jovem rico ficou para trás, frustrado, porque não foi capaz de atender aquilo que Jesus mandou ele fazer, né? Deixar de lado os tesouros da terra para receber um tesouro no céu, meu irmão. Jesus estava testando aquele homem. Estava testando. Muitas vezes o Senhor nos testa. Muitas das vezes o Senhor testa o nosso coração. Sabe por quê, irmão? Porque aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Então Jesus, ele testa o nosso coração para saber onde está o nosso tesouro. Aonde o teu coração tiver, o teu tesouro está lá também. É, verdade. Então Jesus estava testando aquele homem. Eu tenho certeza, pelo que o pouco que eu tenho estudado da Bíblia, se aquele jovem tivesse dito assim: Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres, né? Eu tenho certeza que Jesus tinha dito assim: meu filho, você não precisa dar mais nada para ninguém, não. Você foi aprovado. Eu estava apenas te testando para saber onde é que estava o teu coração. Por quê? Porque Deus quer que as nossas prioridades estejam nele, irmão. Por quê? Porque se as minhas prioridades, se elas não estiverem em Jesus, eu não terei coragem de me entregar por completo a Ele. Eu não terei coragem de me entregar por completo nas mãos do Senhor. Eu terei medo de cumprir aquilo que Ele está me mandando fazer. Sabe por quê? Porque quando as nossas prioridades não estão em Deus, nós tememos, irmão, fazer, porque ainda não somos servos
o suficientes para fazermos tudo aquilo que o Senhor está nos ordenando a fazer. Então é importante, queridos, que nós possamos fazer aquilo que Jesus tem nos orientado a fazermos. Vamos aqui abrir a Bíblia, lá no livro